Olá pessoal, boa noite. Esse é um vídeo para o dia 8 de 2018. Dia 8 é o Dia Internacional de Pacientes com Formas Graves de Encefalomielite Miálgica, ou Síndrome da Fadiga Crônica. Então é por isso que eu estou gravando esse pequeno vídeo. Antes de começar, eu queria só mandar um recado que mudou o contato da pessoa responsável pelo grupo do WhatsApp, tá bom? Então, é a Márcia e a Vitória. E nos outros vídeos meus tem os telefones, elas adicionaram os telefones dela de contato. Então, quem está vendo aí pela primeira vez ou quiser participar do WhatsApp, é só procurar o contato das duas, ou da Vitória ou da Márcia. E o próximo vídeo vai ser sobre desautonomia. Acho que assim, um assunto que tem tido bastante repercussão no WhatsApp. Várias pessoas eu vejo do grupo com desautonomia e hipotensão postural, eu inclusive. Então acho que vale a pena. Bom, então hoje por que dia 8, né? Dia 8, esse dia cai nessa data porque a data foi uma homenagem a uma paciente inglesa que acabou morrendo. Ela tinha uma forma muito grave da doença. E o que marcou, porque foi que ela tinha uma forma muito grave da doença, acamada, com dificuldades de alimentação, e ela foi foi internada num hospital psiquiátrico como se ela tivesse uma doença psiquiátrica e veio a falecer, né? Então, infelizmente, não basta a gente ter que lidar com uma doença mal compreendida, mas muitas vezes somos tratados como se fossem pacientes psiquiátricos que estivéssemos inventando as coisas. E essa paciente fizeram, né, a autópsia do corpo dela e viram que ela tinha uma inflamação disseminada na medula, né, espinhal, que é onde passam, né, todos os nervos que saem do cérebro e são distribuídos para o nosso corpo, né. Então, por isso que o nome da doença é encefalomielite, né? Mielite da inflamação na medula, né? Então, é uma coisa triste, mas a gente tem que saber o que acontece, né? Para poder lutar contra isso. Então, o que a gente sabe é que tem mais ou menos 20% dos pacientes desenvolvem formas graves da doença. E o desenvolver forma grave não quer dizer que a pessoa vai estar para sempre com uma forma grave, porque tem pacientes que ficam às vezes anos numa forma grave da doença e de repente eles saem. E não é que falar que tivessem feito algum tratamento específico, alguma coisa. Não, às vezes do mesmo jeito a gente não sabe porque entra, alguns pacientes saem desses quadros mais graves, né? Então, apesar da gravidade, a gente sabe que não existe, na maioria dos casos, ou pelo menos em grande parte dos casos, não existe um dano ou neurológico ou nos nossos órgãos que seja irreversível, porque se a pessoa, né, ela tem esse curso intermitente da doença, de períodos de gravidade alternados com períodos de melhora, é que o dano né, ele não é definitivo, né? Então, geralmente, as pessoas acabam ficando acamadas, muitas vezes não saindo de casa, geralmente por uma fadiga extrema, ou por uma coisa que é muito difícil de lidar, que é a intolerância a estímulos, né? Então, intolerância à luz, intolerância a estímulo sonoro, que acaba deixando muitas vezes as pessoas limitadas, às vezes ao quarto delas, porque é um ambiente com pouca luz, um ambiente com menos barulho, né? Fora as dificuldades que muitos desenvolvem de se alimentar, né? Então, muitos não, mas alguns pacientes vão até precisar de uma sonda para se alimentar porque não vão conseguir se alimentar ou vão ter muita dificuldade de se deslocar para a cozinha para se alimentar como as pessoas normais. Não tem muito o que falar do que a gente possa fazer, além do que a gente faz para os casos comuns, mas eu acho importante saber que existem casos graves, né, que infelizmente mesmo assim casos graves não são reconhecidos e que
se você conhece, né, algum paciente com encefalomielite miálgica, com algum quadro grave e puder ajudar, né, perguntar, né, será que a pessoa não precisa de uma ajuda para o supermercado? Olha só, eu não tenho quadro grave, meu quadro é médio para leve. Mesmo assim, eu não consigo ir no supermercado fazer uma compra, né, de várias coisas. Eu tenho ainda a oportunidade que eu posso fazer compra pela internet, mas tem gente que não vai ter essa oportunidade, né? Então, você conhece alguém com uma forma grave? Será que essa pessoa está precisando da sua ajuda para comprar comida, para talvez, né, cuidar de alguma coisa da casa, comprar algum remédio, qualquer coisa, né? Qualquer coisa no paciente, numa situação dessa, é muito extenuante, muito, né, desgastante, e o mínimo já é, né, só o fato de reconhecer que existe a doença e só o fato de você estar lá se oferecendo para ajudar, eu tenho certeza que isso já é, assim, muito mais do que os pacientes vão querer. Ok? Próximo vídeo, então, que nem eu falei, desautonomias. Depois do desautonomias vai ser um vídeo sobre desbiose. E é isso, acho que aí a gente, assim, esse é o que eu tenho planejado para os próximos. Ok?